Pessoal, namastê, que a paz esteja com você. Então, nós vamos aí dar sequência, né, na nossa descrição aí do princípio, que é justamente, né, o que nós estamos trabalhando aqui em relação à explicação, né, ou a justificativa para a existência do mal, da maneira como nós percebemos, da maneira como nós vivenciamos, da maneira como nós, enfim, sentimos. E é a proposta da existência possível, né, de um ente, Deus, né, de um ente benevolente, de um ente interativo, que é o que nós entendemos como sendo, né, a pessoa Deus. Tá? Então, nós vimos aí atrás que o problema, né, da formação intelectual do cérebro humano, do desenvolvimento intelectual, do refino intelectual do ser humano, a consciência, o cérebro humano, então vai gerar, né, ele vai então, através de um processo intrínseco de uma memória ah, profunda, de uma intuição intrínseca, vai levar esse ser, não é, gradualmente, através dos seus primeiros vestígios aí de interação metafísica, através dos sonhos, né, porque os sonhos, quando o ser humano passa a dormir com mais qualidade, ele também passa a sonhar, né, quando ele tem maior segurança nos momentos em que ele está dormindo, então ele sonha, porque ele tem um sono mais profundo devido à segurança, e aí ele passa a sonhar. Então esse ato de sonhar vai levar então esse ser, essa consciência a experiências místicas de outros mundos, experiências metafísicas rudimentares, e a partir daí esse ser então passa a interagir com a ideia de algo superior, né, de um destino mais profundo, e ele passa, então, a fazer esse processo migratório de uma maneira mais, ainda rudimentar, porém agora já com mais consciência. Então, essa migração, né, das consciências em busca de um ponto superior tem a ver com uma intuição intrínseca ao ser existente. E essa intuição intrínseca ao ser que existe, ao ser existente, ela não pode simplesmente ser negada caprichosamente ou aleatoriamente, simplesmente com base em um idealismo filosófico ou com base em um idealismo, enfim, meramente pessimista em relação a essa intuição. Ou seja, existe essa intuição, existe essa inclinação migratória natural das consciências em busca de um ponto de origem, ou seja, em busca de uma origem, né, de uma fonte da qual nós teríamos aí a nossa, né, a nossa fonte criadora, né, assim como em todos os animais, né, em todas as raças existe uma inclinação migratória na fase em que esses seres estão no seu ato, né, procriatório, então eles migram para determinadas áreas e ali eles se reproduzem. E os seus descendentes têm essa, no seu código genético, através dos seus genes, esse dado, né, esse GPS, essas coordenadas geográficas, que por intuição, esses animais, quando chegam, né, nas suas fases respectivas, eles então vão migrar para aquele ponto de origem, de onde eles saíram, né, de onde eles foram fecundados, que é, né, seja ele, por exemplo, o caso dos salmões, né, do salmão, das zebras, né, das borboletas monarcas, enfim, tantas espécies que fazem longas caminhadas migratórias para chegar ao seu ponto de origem. Isso é intuitivo, né? Não existe um acordo social, um contrato definido que motive a esses movimentos. Eles são naturalmente intuitivos, né? E eles vão aos seus locais de origem. Então, se a gente observa histórico, né, do desenvolvimento do intelecto humano, desde que ele passa, desde que ele transcende ali aquele
ele supera aquele momento crepuscular em que ele está transitando entre o animal puramente biológico, em que ele é um primata semelhante aos demais, e no momento em que ele passa, então, a ter um comportamento de andar ereto, de usar utensílios e depois descobrir o fogo, sonhar, metaforizar a existência, né? Então, entre aquele momento crepuscular em que ele é, ora, iniciante na fase humana e ora ele é simplesmente um primata biológico, então, nesse caso, você tem aí um sistema que não define, ou seja, ele está simplesmente tentando sobreviver como todos os animais, mas a partir do momento em que ele passa a ter considerações metafóricas acerca da existência, automaticamente ele também passa a contemplar uma origem natural para a sua existência, ou seja, intuitivamente ele busca esse impulso, né, criador, essa origem criadora que posteriormente vai vir, né, a se chamar de Deus, que é o que nós chamamos de Deus originalmente, na história, né, do processo da formação intelectual do ser humano, quando ele vai, então, lá na frente, né, formatar aí uma formalização da compreensão que ele tem da divindade, ou seja, de um ente superior, então ele vai criar as mitologias com seus panteões, né, com suas hostes de semideuses e deuses, etc., e todas as comunidades vão criar as suas comunidades de deuses para explicar a formação do mundo, e depois esses deuses, né, eles vão ser então substituídos por uma ideia única de um Deus absoluto que englobaria todos os demais deuses, em função, principalmente, não é, pela dificuldade técnica de uma perfeição desses seres mitológicos criados, né? Então, você vê que as culturas possuem diferentes tipos de semideuses para as mesmas funções, e no final você vê que, né, quando as culturas politicamente se sobrepõem umas às outras, então automaticamente esses deuses também passam a ser os deuses predominantes, e por aí vai, até que finalmente se verifica que essa batalha de deuses ou essa confluência de deuses tem a ver muito mais com a formação cultural daquelas comunidades que necessariamente verdades, né, absolutas acerca daquela criação, como Platão dizia, né? Os homens acreditam nos homens que falam sobre os deuses e não necessariamente diretamente nos deuses. Então, os homens são os deuses. E daí vem, né, o termo quem criou Deus, né? Mas se foi o homem que criou Deus ou se foi Deus que criou o homem. Então, o homem criou Deus e não Deus criou o homem, como alguns vão dizer aí, né, posteriormente. E por conta dessa inconsistência na tentativa do ser humano de formatar a ideia de Deus, então ele vai criar as mitologias e os semideuses, e algumas mitologias não são tão perfeitas, algumas são melhores, outras nem tanto, e no final das contas, essas mitologias, elas se mostram inconsistentes para justificar o conceito intuitivo, intrínseco à consciência de um ente, né, superior a todos, de um ente absoluto, um Deus dos deuses, ou um Deus acima dos deuses, ou o criador de todos os deuses, até que finalmente todas as manifestações de Deus são banidas do contrato teológico universal em termos da sua busca de um Deus supremo. Então, os semideuses são todos banidos como meras criações mentais ou criações culturais dos seres humanos, e vai ficar, então, um princípio, né? Vai ficar, então, uma probabilidade, um conceito, ou seja, um Deus absoluto, um Deus supremo, controlador de tudo, criador de tudo, porém que ninguém tem informação objetiva sobre ele, que ninguém sabe descrever quem ele é, ou onde ele está, ou até mesmo por que, né, ele deveria ou ele teria feito a sua criação. E como nós vimos na série passada, O Paraíso Perdido, vai-se então as principais, né, a sistemas ou religiosos ou paradigmas da humanidade que vem inicialmente da Torá, depois você tem a vertente aí que é o cristianismo e você tem outra vertente que é o islamismo, mas ambas bebem da mesma fonte, que é a Torá, e aí, nesse caso, são as principais religiões do mundo, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que são monoteístas, vão partir do princípio de um criador único, mas que compartilham do mesmo sistema mitológico da criação, a partir do princípio, né,
do Adão e Eva, que é a metáfora do paraíso perdido. Então, aí você tem esse problema biológico da construção de uma ideia, da construção de um conceito para explicar os motivos pelos quais, né, esse ser, né, teria se motivado a criar. É que não haveria uma necessidade contingente, mas que seria um impulso artístico, ou um impulso que é um capricho artístico do Criador, então, que decidiu, né, criar as suas criaturas humanas, e depois os problemas consequentes da manutenção dessa criação é o que a gente conhece como o mito do paraíso perdido, ou o mito de Adão e Eva. Né? Agora, afora esse fato, que é o problema em si, da manutenção, da explicação do processo da criação, como nós falamos em algum momento lá atrás, a gente até poderia conjecturar, né, a probabilidade ou a possibilidade de que um ente criador, por um impulso carinhoso, artístico, desejasse sim, não é, gerar uma criatura. Agora, o porquê surge o mal, ou como é que surge o problema do mal dentro desse contexto, é que gera o agravante dessa explicação em si, embora haja uma certa correspondência na ideia de um princípio artístico da parte do Criador para criar as suas criaturas, não há uma justificativa muito bem fundamentada para complementar o fato de que, junto com esse impulso artístico, também teria vindo, não é, esse fenômeno do mal, o que naturalmente inviabiliza a ideia de um Criador com as características de também ser supremamente benevolente, já que o mal é uma instância presente. E por conta dessa disparidade entre a intuição de um princípio coerente, consistente, existente, sagrado, divino, transcendente, supremo, Deus, e o mal, é que surgem, então, as suas oposições, né, as oposições metafísicas frente a esse fato. E, nesse caso, nós vamos ter aí, né, justamente as ideias que contrapõem, que vão de encontro a essa ideia de Deus, para demonstrar que não apenas as mitologias humanas são descartáveis, mas também a intuição intrínseca do ser, de que haja um Criador original, também, né, são processos que deveriam ser superados pela humanidade, e aí automaticamente se superaria as religiões, e com isso, em tese, haveria mais racionalidade e mais paz na Terra. É a teoria, né? A proposta. Assim, né? Não é exatamente, isso não está muito bem comprovado ainda, apenas parte da propaganda ateísta de que se a religião for erradicada da humanidade, e se a ideia de Deus for erradicada, o homem será mais racional e será mais pacífico, será mais, né, produtivo, mais proativo nas suas na sua gestão emocional e também na hora de gestar a organização do mundo. Será? Aí é que está, né? Será que realmente dá esse efeito? Será que a erradicação da ideia de Deus na humanidade, será que realmente produz o efeito de tornar os seres humanos mais intelectualmente refinados? Aí, né? É uma proposta que não tem uma base estatística, não tem uma base científica de afirmação, mas é uma aposta uma aposta de fé, talvez, né? Uma aposta não de fé, mas uma aposta do jogo, né? Do debate, da discussão política ou filosófica em si. E aí, na hora do jogo, todo mundo faz as suas jogadas de acordo com, né, os seus momentos aí, e a gente vê que esse conjunto de ideias que contrapõe a ideia de um princípio criador vai partir dessas bases de inconsistências da explicação desse Deus e em detrimento da existência do mal. Então, vai se apresentar algumas teorias que são, né, contrárias a essa afirmação inicial. E uma delas, né, que é o que nós vamos tratar aqui nessa série, é a ideia do gene egoísta, que é uma proposta que a gente já falou um pouco sobre isso daí, que é a proposta biológica, mas que, né, eu vou aqui retomar o assunto para, enfim, enfatizar esse ponto a partir de então, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Namastê, fique na paz e até logo mais.